Um professor vai trabalhar em uma escola rural e pensa que se deu mal. Mas lá ele vive uma experiência inesquecível. Fica aí que eu tenho uma história para você. Um professor de história, recém-aprovado em um concurso público, vai trabalhar em uma escola rural. Ele achou que tinha se dado mal por isso. Ele pensou, tô ferrado, né? É uma escola longe do centro, tinha pedágio no caminho. Mas quando ele chegou lá, ele ficou encantado, porque era uma escola bem estruturada, parecia uma chácara. Tinha árvores, tinha jardim e bem pertinho da escola tinha umas montanhas assim, com a Mata Atlântica, muito bonita, toda exibida lá. Ele achou aquele ambiente, aquela paisagem muito bonita. No início, ele tentou se organizar com os outros professores, aquela coisa de se chegar, de se acomodar ali com os novos amigos. Fez uma parceria com uma professora de geografia e começou a trabalhar a história da região, os problemas, a história local, os aspectos positivos, essas coisas. Altos projetos pedagógicos dos jovens professores. Eles levaram a meninada e outros professores também para caminhadas e trilhas naquelas montanhas que existiam lá. Eles queriam conhecer melhor o lugar, os resultados das ações humanas, o antes e o depois, as belezas naturais e tal. Era um trabalho muito bonito e muito interessante. Em um desses passeios, eles foram à Serra da Tiririca, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro, no bairro de Itaipu. O objetivo era também aprender um pouco da história local, da geografia, observar a Mata Atlântica e passear com a criançada, é claro. Bom, tudo certo, conseguiram um ônibus escolar e partiram para a aventura. Fizeram a caminhada na serra, observaram as vegetações, todo mundo se deslumbrou com o oceano tocando a serra e foram conhecer um sítio arqueológico local, onde se encontra um amontoado de conchas feitas pela ação humana. A gente chama esse amontoado de conchas de sambaqui. Aí a coisa mudou de figura, mudou o rumo da prosa. Os professores não tinham pensado em uma situação. Muitos daqueles alunos que estavam ali eram muito pobres, passavam necessidade. Aquela pobreza severa da roça, sabe como é que é? Muitos daqueles alunos nunca tinham visto o mar, uma praia de perto. Aquela areia branca refletindo o sol, o vento batendo no rosto, aquele cheiro do mar que ia ficar na memória daquela meninada para sempre. Era a primeira vez de muitos alunos na frente do mar, pertinho do mar. Os olhinhos brilhavam. Naquele calorão de verão, na frente do mar, as crianças, claro, queriam chegar perto, experimentar aquela água, claro, tocar mesmo, entrar na água. Aí, ninguém queria saber mais de aula. Que sambaqui, que floresta, história, geografia, que nada. A criançada queria ir para a água, queria brincar, claro, certo, evidente. Começaram as conversinhas, os risos, os cochichos, até que um dos alunos tomou coragem e com um olhar de pidão, assim, de cortar o coração, pediu: professor, posso ir lá na água tomar um banho? Eu nunca entrei nessa água assim no mar. É verdade, professor, que é salgada? Os outros começaram a implorar também para ir na praia, para entrar na água que estava ali pertinho. O professor olhou para o outro e aquilo não estava planejado, não estava no roteiro, né? A aula já tinha ido para o espaço e os professores não sabiam o que fazer. Na verdade,
Os professores, eles estavam presos às regras e às responsabilidades deles ali naquele momento. E eles quase disseram não. As crianças não estavam com roupas apropriadas, podia acontecer um acidente, iam se sujar de areia, ia emporcalhar o ônibus todo, não vieram ali para isso, ainda tinha aula para dar, etc, etc, etc. Então, os professores não resistiram. O professor de história se lembrou de quando ele era menino e se lembrou também dos primos André e Adriana, que vieram de Minas e experimentaram pela primeira vez o mar na praia de Boa Viagem, em Niterói. Ele não podia negar aquela experiência para a criançada também. Não teve jeito. Compreendendo a emoção dos alunos e sentindo que aquele era um momento único na vida deles, eles deixaram a criançada entrar na água, de uniforme e tudo. Calça jeans, bermuda, tênis e meia na areia. A criançada foi para a água do jeito que estava mesmo. Naquele dia, aqueles alunos brincaram e esqueceram da vida. Imagina a alegria. Terminou a farra, a areia em tudo quanto é canto, você imagina. Roupa encharcada, coração leve e um sorrisão no rosto, inclusive dos professores. Eles voltaram para a escola, salpicando o ônibus de areia e com o riso solto. O professor ficou pensativo sobre sua responsabilidade, os problemas que poderiam ter acontecido, as críticas. Mas ele não tem dúvida de que se vivesse uma situação parecida, faria tudo igual. Claro, com responsabilidade e a atenção que a situação exigia. Eles não soltaram as crianças na praia de qualquer jeito. Ficaram ali tomando conta e vigiando. Evidente, ninguém está falando aqui de uma atitude irresponsável. Os professores adaptaram a atividade e tiveram responsabilidade e vigiaram aquilo dali. Evidente. Até que ponto um professor deve estar preso às convenções e regras? O professor não tem que permitir novos aprendizados e experiências dos alunos? Acredito que os professores não devem estar tão fincados e presos a convenções e regras. O professor também navega pela compaixão, pela amorosidade, nunca permitindo que o magistério seja esvaziado de humanidade. E isso é muito importante nesse mundo de tanta violência, não é mesmo? Bom, e essa foi nossa história de hoje. Aqui no canal você vai encontrar mais histórias de professor, de aluno, de sala de aula. Toda terça e quinta tem história nova aqui no canal. Se você quiser, a gente conta a sua história também. Manda pra gente nesse e-mail que está aparecendo aí embaixo. Manda por escrito, grava um áudio no celular, anexa o arquivo, faz como você achar melhor, como você preferir, tá bom? A gente lê a sua história, avalia, dá uma arrumada do nosso jeito e quem sabe sua história aparece aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima história, que seja a sua. Um abraço pessoal, tchau, tchau.